preciso abordar. Eu vou falar algumas coisas aqui. Eu vou tentar ser o mais simples possível para a gente alcançar o objetivo, que é ensinar um pouco sobre o impacto do açúcar, né? Para as pessoas que têm doenças autoimunes. Ah, Selma, eu estou ouvindo o seu vídeo e não tenho doença autoimune. Vai ser importante para mim? Claro, né? No sentido de prevenção, ok? Então vamos. Boa noite, Mari, no YouTube. Boa noite, Eliane, Projeto Social Gastronomia. Boa noite, Pio Neto, né? Boa noite, Neto. Boa noite, Ângela. Boa noite, Iracema. Boa noite. Pessoal, Projeto Social Gastronomia, Eliane, ela tem um projeto bem interessante em relação à orientação de alimentação sustentável, né? Ela trabalha com alguns produtores aqui de alimentos orgânicos, é bem interessante. Sigam ela aí no Instagram, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre açúcar. E adoçantes, e se tem relação com a doença autoimune, ok? Então, boa noite a todos. Meu nome é Selma Mello, eu sou nutricionista. Eu trabalho com doenças autoimunes, trabalho com a nutrição de precisão, que é basear a conduta nutricional nas alterações genéticas. Isso, a consulta nutricional de nutrição de precisão, é necessário exames genéticos, então a pessoa faz o genético, a gente analisa as alterações gênicas da pessoa e baseamos a alimentação para prevenir, né? É uma forma de abordar que a gente chama assim de prevenção, ok? Então, oi, boa noite, Drica, Adriana, tudo bem, Adriana? Ana Carolina, boa noite do Viva Demais. Ana Carolina é fisioterapeuta, também tem um projeto muito legal que é o Viva Demais. Sigam ela, é bem interessante, ok? Inclusive ela já fez uma live aqui comigo, né? Depois vamos marcar outra live aí. Vamos lá. Em abril tem novidade. Eu vou trazer convidados para fazer live. Fazer com os médicos do pessoal do protocolo. Joia. Então vamos lá. Então vamos iniciar a nossa live? Então vamos falar um pouco sobre açúcar, né? O que é o açúcar? Olha, Adriana, você tem irmão com psoríase? Então vai ajudar bastante, né? Então vamos iniciar a nossa live? Iniciando pelo açúcar, ok? Vou falar um pouquinho do açúcar, dos adoçantes naturais, depois dos adoçantes artificiais e depois relacionar ele com a doença autoimune. Quem não gosta, né, Alia? Quem não gosta de açúcar? Então vamos lá. O que é o açúcar, né? Açúcar é um carboidrato que a gente chama assim, ele é disacarídeo, porque ele tem uma molécula de frutose e uma de glicose. Então ele tem duas moléculas, então ele é um disacarídeo. Ok? Então existem três tipos de açúcar no mercado, né? Que é o açúcar mascavo, o açúcar demerara e o açúcar refinado ou branco. E qual a diferença entre esses três açúcares, né? O mascavo é o integral, ele não passa por tanto, aliás, não passa por refinamentos, né? O demerara, então, por ele não passar por esse refinamento, então ele tem muito mais vitaminas e minerais. E já o demerara já passa por um refinamento, então tem menos, mas ainda tem vitaminas e minerais. O refinado não tem. Pelo contrário, ele ainda tem para se transformar, imagina, naquele branquinho, né? Dele. Então ali é muita química e sacarose pura ali, né? Então, essa é a diferença dos três açúcares.
E você, Selma? E qual que você mais indica? Olha, como eu trabalho com doentes autoimunes, eu vou me referir agora a não pessoas com diabetes, tá bom? Então, uma pessoa com autoimune, eu não recomendo o mascavo, embora seja o melhor. Seria, vamos dizer assim, dos três, o mascavo é o melhor. Mas por que eu não recomendo? Porque ele, por não passar por alguns refinamentos, tem muito mais partículas de insetos, de bichinhos ali, e que é permitido por lei. X quantidade de partículas de insetos lá. Então, tem todos os tipos de insetos. Não vou falar aqui para vocês não ficarem com nojo, né? Mas não é só o açúcar, não, hein? Todos os alimentos. Existe uma quantidade mínima de partículas de insetos nos alimentos. Então, o açúcar mascavo tem muito mais do que o demerara, porque o demerara já passa por um refinamento. Então, já tem menos. Então, como eu trabalho com autoimune, eu preciso diminuir a exposição a compostos que causam sensibilidades. Então, essas partículas de insetos causam sensibilidade ao paciente. Então, tudo que entrar no corpo, que o nosso corpo reconhecer como não nutriente, então ele vai causar um processo de sensibilidade e processo inflamatório. Então, por isso que eu recomendo mais entre os três o demerara. O branco não, né? O branco não tem nada, então é que eu não indico mesmo. Mas em primeiro lugar eu digo não consumir. Acho que eu sei que é muito fácil eu falar aqui que não consuma açúcar, né? Mas vá viver, né? Vá viver sem açúcar. Inclusive, faz parte da nossa cultura, né? Tudo é doce, tudo é doce. Faz suco é doce, tudo com doce, né? Se é café é doce. Então a gente cresceu assim. É fácil? Não é fácil, mas não é impossível, ok? Mas já já a gente volta sobre essa questão de doses. Então, algumas pessoas, elas têm problemas com a glicemia. A glicemia é a quantidade de glicose no sangue. Então, por exemplo, os diabéticos precisam controlar a quantidade de glicose. Então, para fazer esse controle de glicose, foi colocado no mercado adoçantes artificiais e existe também os adoçantes naturais. Então, quais os adoçantes naturais? Os adoçantes naturais são o que a gente chama de polióis. Eles são carboidratos, mas eles não são açúcares e nem álcool, né? Porque tem o ol é de álcool, ele é um álcool do açúcar, mas ele nem é açúcar e nem é álcool, mas é um carboidrato, ok? Então, e quais são, né? Vamos lá, existem vários, mas eu vou falar dos mais conhecidos, tá bom? Então, existe o eritritol, xilitol, sorbitol, maltitol e manitol e outros. E qual a diferença entre eles? O que é importante eu ver? Eu vou falar um pouquinho para vocês, mas não é bem assim que eu trabalho, porque eu não conto muito caloria, eu conto densidade nutricional. Então, as diferenças entre eles, a gente vai comparar sempre ao açúcar. Então, o açúcar tem 4 calorias. E os adoçantes, por exemplo, o eritritol, que é bastante utilizado, o xilitol, ó, olha só a diferença. O açúcar tem 4 calorias em 1 grama. O eritritol tem zero. Na verdade, é 0,2. É considerado zero calorias. O xilitol tem 2,4 calorias por grama. O maltitol tem 2,1. E assim, vai nesse, como é que eu posso dizer assim, nessa média de 2 ponto alguma coisa. Então, e o que então, Selma? E por que é tão parecido com o açúcar e por que a pessoa tem que trocar o açúcar pelo adoçante? Por causa do índice glicêmico. Então, o açúcar tem 4 calorias, mas o índice glicêmico é altíssimo. Por exemplo, está em torno de 60, 70. Cada um tem uma quantidade de índice glicêmico. E o que é índice glicêmico? É a velocidade que isso entra na corrente sanguínea para elevar a glicose. Então, isso conta muito. É o que eu sempre falo aos pacientes. Quando eu controlo os alimentos, como eu trabalho com doentes autoimunes, eu preciso focar em inflamação. Então, se você tem muito carboidrato e entrando rápido isso na corrente sanguínea, vai aumentar a glicose na corrente sanguínea. Se aumenta a glicose na corrente sanguínea, também vai aumentar insulina. Insulina alta, constante, sinalização de inflamação. Então, é uma das coisas que eu preciso controlar, é a quantidade de carboidrato. E o índice glicêmico também. Mas muitas vezes a gente precisa considerar mais a carga glicêmica. Eita!
Aí agora a cabeça, né, deu um nó, porque é índice glicêmico, é carga glicêmica, é calorias, o que que eu tenho que levar em consideração? Calma, que a gente já já volta novamente para isso, ok? Então, os adoçantes naturais, o eritritol, ele vem de frutas naturais e de alguns alimentos fermentados. Ele não é um dos que menos causa desconforto, porque esses polióis, esses adoçantes que são considerados polióis, pode causar desconforto em algumas pessoas. Porque ele não tem, o índice glicêmico é bem baixinho, né? Em consideração, desculpa, comparando com o açúcar, por exemplo, o xilitol tem o índice glicêmico de 13 e o açúcar de 65. Então, a velocidade do xilitol é bem menor de aumentar a glicose. Então, esses adoçantes naturais, o que acontece com ele? Ele vai sendo absorvido lentamente. Então, chega a ser tipo assim, de 1 a 8 horas. Cada um tem a sua quantidade de digestão, de lentidade de absorção. Mas veja, se é um carboidrato que você consumiu e tá ali, ele vai demorar para absorver. Então, enquanto está sendo absorvido, né? Alguns não são absorvidos, ou alguns são pouco absorvidos, outros são mais, outros quase nada é absorvido, mas uma parte é. Mas aquilo fica ali, ó, no intestino, fermentando. O que é fermentar? É as bactérias se alimentar daquele composto. Então, ele pode ter o índice glicêmico baixo, pode ter calorias baixas, mas está alimentando microbiota. E já já eu vou voltar para isso, ok? Então, por fermentar no intestino, por as bactérias se alimentar desses compostos, então pode causar algum desconforto. Então, gases, diarreia, cólicas, por exemplo, xilitol é bem comum. Eu mesmo não recomendo para pessoas, porque como eu trabalho com autoimune, intestino em primeiro lugar, claro. Agora, entre o açúcar e o xilitol, se a pessoa não tem nenhuma sensibilidade no intestino, claro, o xilitol, mas vamos lá, calma, que ainda tem outras opções. Então, no final, eu vou dizendo que realmente seria o ideal, ok? Então, o sorbitol é outro também, ele é produzido, ele tem através das frutas, mas também é produzido pela indústria. Outro que é muito comum nos alimentos industrializados também. Deixa eu ver. Ah, não, é o sorbitol, que é mais comum nos alimentos industrializados. Mais um que eu queria falar para vocês sobre essa questão de lentidão e causar diarreia, que inclusive ele é até utilizado como adoçante em alguns alimentos, mas na indústria farmacêutica ele é utilizado para preparo de colonoscopia. Então, quem tem doença de Crohn aqui, retocolite, né, e que já fez uma colonoscopia, sabe o que como é que faz, né, tomando o manitol. Então, é um tipo de carboidrato que ele não é, ele causa essa busca, né, captura de água, então causa a diarreia. Algumas pessoas têm cólicas e outras coisas, mas eles são utilizados na indústria alimentícia também, ok? O eritritol deles é o que menos causa desconforto. Existem também os adoçantes artificiais. Então, quais são os artificiais? Existem vários. Existe o acesulfame, tem o aspartame, o ciclamato sódico, sacarina sódica, sucralose e outros. Só que, o que acontece? Os adoçantes artificiais, eles têm o índice glicêmico zero. Alguns têm calorias, mas o índice glicêmico é zero. Então, para diabetes, né, é o que os médicos recomendam. Eu tô falando assim, no comum, tá, pessoal? Eu não recomendo. Então, vamos lá. O aspartame, o ciclamato, a sacarina e a sucralose é o que mais a gente vê nos industrializados. E também no de mesa, principalmente o sucralose. Então, por exemplo, a sacarina, a sucralose e o aspartame, ele causa muito impacto no microbioma, que são as bactérias intestinais. Então,
Eu não recomendo eles por causa desse efeito que eles têm. Inclusive, eles têm índice glicêmico zero, mas existem estudos relacionando eles têm um índice glicêmico zero, mas eles podem aumentar a expressão de receptores de glicose no intestino, aumentando a absorção de glicose. Então, eles podem aumentar a glicemia de forma indireta. Em todo mundo não, mas pode acontecer, né? Então, outra coisa, sucralose, que é muito comum. Esse não pode esquentar. Algumas pessoas usam, já recebi pacientes que usam sucralose no café, por exemplo, né? Então, ele não pode levar calor, porque o sucralose, ele quando leva calor, ele produz compostos tóxicos. O sucralose tem 4 moléculas de cloro. Então, cloro, ele vai lá na nossa tireoide e ele compete com o iodo. Então, algumas pessoas têm alguns problemas de tireoide, por exemplo, porque consomem esse tipo de adoçante. Então, tem que ter muito cuidado, ok? Vamos lá, deixa eu ver. Outros tipos de açúcar. Existe que é o que mais é o mais recomendado, que é o stevia, né? O stevia, ele tem índice glicêmico zero também. Ele tem 300 vezes mais potencial de doce, né? Comparado com a sacarose. Então, ele é um dos mais indicados por ser um natural, que não causa tanto desconforto, mas nem todas as pessoas gostam, porque ele tem um sabor residual amargo, né? Embora já existem algumas marcas que não têm, são 100% stevia e não tem esse sabor residual. Eu já atendi alguns pacientes, principalmente fora do país, que me mostraram, uns pacientes me mostraram um adoçante à base de stevia, 100% stevia e sem sabor residual. Eu achei bem interessante. Inclusive, atendi uma paciente daqui do Brasil que trouxe para ela compra pela internet, eu não lembro o nome, não lembro. E não tem sabor residual e adoça muito bem, né? Mas já existe também, eu vi um estudo só, não posso afirmar, um estudo mostrando que também o stevia mexe com a microbiota intestinal, mas ainda não tá tão, assim, precisa de mais estudos para comprovar isso, né? A gente não tem como afirmar com o estudo só. Existe também outros tipos de adoçante, que é monkey fruit. Ai, eu não sei como fala em inglês, mas eu falei assim. Se eu errei, por favor, aí, quem fala inglês, desfaça. Mas ele também é uma das opções de adoçante, tá se popularizando bastante fora, né, nos países de fora. Aqui no Brasil não é tão fácil encontrar esse adoçante, mas ele é rico em antioxidante, ele também tem benefícios anti-inflamatórios. Eu achei ele bem interessante, eu já vi alguns profissionais comentar sobre ele em algumas lives e fui estudar um pouquinho. Ele é um dos adoçantes bem interessantes. Outros também, outros tipos de açúcares, né? Tem o açúcar de maçã, tem o açúcar de coco e tem o mel. E qual a diferença entre eles, né? A diferença entre eles são a quantidade de calorias, é o índice glicêmico, e entre o açúcar demerara, mascavo e o açúcar de coco, né? Que muitas pessoas fazem essa recomendação. Não consuma açúcar demerara, nem mascavo, nem o refinado, o cristal, mas utilize o de coco. Mas a calorias é parecida. A sacarose tem 4 calorias por 1 grama. O açúcar de coco tem 3,8. Então, quando a gente fala calorias, é quase a mesma coisa. Mas quando a gente vai comparar índice glicêmico, lembra índice glicêmico, a velocidade de isso entrar na corrente sanguínea e aumentar a glicemia. Então, o índice glicêmico da sacarose, que é o açúcar, como eu falei, entre 60 a 70, mais o açúcar de coco, o índice glicêmico dele tá de 35 a 40, então é metade, né? Então, por isso que ele ainda é uma opção quando se comparado à sacarose, ok? E o mel também. O mel, índice glicêmico também ainda é maior um pouquinho do que o açúcar de coco, mas a caloria é até menos, que é 3,2. Então, a caloria é bem menor do que o açúcar de coco, né?
Mas e aí, Céu? Ah, não, ainda não terminou os tipos de açúcar. Aí vamos lá para os industrializados. Nos industrializados existe o açúcar invertido, né? Não sei se vocês já ouviram falar, não é muito comum falar sobre o açúcar invertido, mas o açúcar invertido, ele passa por um processo, né, como é? Geralmente, para acontecer a quebra da sacarose em glicose e frutose, ele se usa água para esquentar, mas para produzir o açúcar invertido, ele é colocado um ácido, a indústria coloca um ácido. E por que eles usam o açúcar invertido? O açúcar invertido, ele é muito mais barato para a indústria alimentícia. Então, é super comum em biscoitos, em sorvetes, geleias, em balas, então, em refrigerantes. O açúcar invertido é muito comum, porque é muito mais barato. E ele tem uma vantagem que ele não deixa cristalizar, né? O alimento não deixa cristalizar e dessa forma aumenta tempo de prateleira. Então, por isso que é um açúcar muito conhecido. Desculpa, muito utilizado. E existe outro tipo de adoçante também, que é o xarope de milho. Esse é um dos que está aí embutido nos alimentos, que muitas pessoas nem observam para isso. Por exemplo, uma paciente que tomou um shake, né, que eu não vou falar marcas, mas ela toma um shake lá para substituir refeições ai, não lembro, mas era assim uma quantidade de frutose muito grande, ou seja, para adoçar aquele shake eles usam esse xarope de milho, que é a base de frutose, né, que é muito mais barato do que o de glicose, então é o que a indústria utiliza, que é a base de milho. Então, vamos lá voltar para uma polêmica, né? É onde, através das redes sociais, se falaram muito a respeito de frutose, da gordura no fígado, cirrose, câncer hepático e por aí vai. Então, olha só, como é que eu posso dizer de uma forma bem simples? Isso foi um estudo com doses altas de frutose, ok? E doses altas da frutose do xarope do milho. Então, não é a frutose da fruta. Ah, Selma, então vou comer à vontade fruta. Também não é assim. Tudo que é exagerado, ele tem uma consequência. Então, é o que eu sempre digo aos pacientes: equilíbrio, nem de mais e nem de menos. Então, precisa de equilíbrio. Eu estava lendo um estudo hoje que mostra assim que quando a glicose é consumida junto com a frutose, ele aumenta 3 vezes mais o risco de aumentar a gordura no fígado, de produzir, aumentar triglicerídeos, por exemplo. Então, aí quando a frutose é sozinha, falando das frutas, então a frutose da fruta não faz mal, desde que não seja excesso. Mas por quê? Porque a fruta tem as fibras, ok? E por que frutose é tão ruim, vamos dizer assim, para o nosso corpo? Porque a frutose é um açúcar. Então, a frutose, quando entra no nosso corpo, a gente não utiliza ela como fonte de energia. Nossas células utilizam a glicose como fonte de energia, não a frutose. Mas a frutose, ela vai lá no fígado e ser metabolizada. Então, algumas literaturas falam em 90% dessa frutose se transforma em glicose. Outras literaturas falam que 50% dessa frutose se transforma em glicose, e isso vai para a corrente sanguínea. Então, indiretamente, pode sim aumentar a glicemia de uma pessoa que já tem uma glicemia descompensada. Mas aí, nesse estudo também mostrou que 15% dessa frutose se transforma em glicogênio. O que é isso? É armazenar esse açúcar em forma de glicose no fígado. E uma porcentagem dessa frutose se transforma em triglicerídeo. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, a pessoa diz que está com triglicerídeo alto, colesterol alto, aí diz assim, eu tenho que parar de comer gorduras, né? Aí a gente diz, não, é açúcar. É açúcar. Por quê? Porque o fígado está sobrecarregado para metabolizar aquilo tudo. Mas quando eu falo açúcar, também do industrializado. Então, dos alimentos industrializados que está ali embutido e você nem sabe. Está lá com um nome bem estranho
e você nem sabe que é aquilo que é açúcar, né? Muitos aqui já consumiram com certeza açúcar invertido ou xarope de milho e nem sabe, né? Porque muitas vezes não tá nem com esse nome lá no rótulo. E isso tá sobrecarregando o fígado, né? Então, o problema é sempre o excesso. Por isso que eu sempre digo aos pacientes, eu sou totalmente contra o terrorismo alimentar. Então, tudo é equilíbrio, é tudo consumir com equilíbrio, nem de mais, nem de menos. Ok? Aí, vamos lá para... Aí, e qual a relação disso tudo, Selma, com doenças autoimunes, né? O que que acontece? Não existe um estudo direcionado, dizendo assim, o açúcar causa esclerose múltipla. O açúcar causa diretamente artrite reumatoide. Pelo menos os que eu pesquisei, eu não encontrei diretamente. Acontece de uma forma indireta. Então, por exemplo, quando a gente consome açúcar, esse açúcar vai lá no intestino alimentar algumas bactérias. Então, quando você não come muita fibra, mas come muito açúcar, quando eu falo açúcar, carboidrato no geral, mas açúcar está incluído. Então, muitos doces, então você não come muitas fibras, então você deixa de alimentar certas bactérias. E você exagera no doce, você está alimentando sempre aquelas bactérias. Aquelas bactérias que estão se alimentando daquilo, quando elas se alimentam, elas produzem metabólitos. O que são metabólitos? São resíduos dessa fermentação. Então, os estudos mostram que geralmente esses metabólitos produzem uma resposta, são pró-inflamatórios, causam um processo inflamatório. Então, por isso que, indiretamente, o que que acontece? Doença autoimune, um dos gatilhos é o quê? Um dos gatilhos é hiperpermeabilidade no intestino. Então, que não é nem esse termo muito utilizado, que é vazamento ou gotejamento intestinal. Esse é o termo mais utilizado. Então, se você está alimentando certo tipo de bactéria, inclusive açúcar alimenta muito fungo também. Que é muito comum ver em pessoas que utilizam muito açúcar ter infecção urinária de repetição, né? Então, tem muito fungo, pacientes com fungo nas unhas. Eu sempre pergunto na consulta, você tem fungo nas unhas? E você é dermatologista ou nutricionista, Selma, né? Eu sempre brigo com os pacientes, né? Porque eu sei e sempre pergunto, esse fungo faz tempo? E a maioria dos pacientes diz assim, está há muito tempo nas unhas e não sai. Já fiz vários tratamentos e não sai. Eu atendi um paciente que ele tinha 15 anos, fungo em todas as unhas do pé. Então, eu tratei o intestino dele, quantifiquei a quantidade de carboidrato dele. Ele voltou com 2 meses, sem nenhum fungo nas unhas. Ele até disse para mim na consulta, isso me marcou porque ele disse assim para mim, eu nem acreditei quando você disse que ia sair, porque há mais de 15 anos eu tratando, né? Mas olha, por quê? Porque a gente tem que iniciar pelo intestino. Então, esses açúcares, principalmente os refinados, também alimentam esse tipo de micro-organismo no intestino, que são os fungos. Então, se tem desequilíbrio no intestino, processo inflamatório, gotejamento intestinal, e indiretamente, aí esse gotejamento intestinal começa a ir moléculas que não deveria sair do intestino, vai para a corrente sanguínea. Se tá lá na corrente sanguínea, o sistema imunológico vai atacar. Aí, processo inflamatório agora de forma sistêmica, que é o que a gente chama de baixo grau, né? Aí o tempo todo, esse processo inflamatório de forma sistêmica ali, caladinho, aí você já tem tendência a perder tolerância imunológica, que a célula sabe o que vai atacar, a célula tem que atacar o invasor, ela não tem que estar atacando algum órgão que culmina na doença autoimune, ela tem que atacar o invasor. Então, se a pessoa tem tendência a perder tolerância imunológica, se instalou uma doença autoimune. Então, de forma indireta, existe também
eu estava lendo um estudo que mostrando assim, a dieta ocidental e doenças autoimunes. Então, a dieta ocidental com alto teor de açúcar, então esse alto teor de açúcar causa obesidade, então obesidade indiretamente está causando processo inflamatório, que está causando síndrome metabólica, que pode causar doenças cardiovasculares, e isso tudo instalado no organismo, processo inflamatório o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, perde tolerância imunológica, se instala uma doença autoimune. Então, a relação do açúcar com a doença autoimune é essa que eu queria passar para vocês. É uma relação indireta, que se causa algo, causa um desequilíbrio no intestino, pode causar uma diabetes, por exemplo, desculpa, uma obesidade, diabetes também, mas pode causar, apesar de que a diabetes é de forma, já é outra coisa, mas pode causar uma obesidade, um processo aí inflamatório. Outro estudo também que eu estava lendo aqui, né, que é só para falar o que só para completar o que eu falei aqui mesmo. Uma dieta pobre em fibras, né? E alto teor de açúcar desencadeia SIBO, né? Quem já ouviu falar em SIBO? O que é SIBO? Supercrescimento bacteriano no intestino delgado. A gente tem bactérias no intestino delgado? Tem, mas a maior quantidade é no intestino grosso, não é no intestino, não é para ser no intestino delgado, mas algumas pessoas têm esse desequilíbrio por alimentação, por excesso de açúcar, por exemplo. Então, é só açúcar, Selma? Não, aí eu também estou incluindo todos os adoçantes, ok? Todos os adoçantes, inclusive o mel em excesso, que eu recomendo para os pacientes mel, mas mel em excesso também pode entrar aí nesse todo, ok? Então, isso pode causar desencadear SIBO, que pode diminuir a diversidade da microbiota, do nosso microbioma. Então, quanto mais diverso o nosso microbioma, mais saúde temos também. E por causar diminuir essa diversidade do nosso microbioma, causando gotejamento intestinal. Então, tudo que eu falei antes, gotejamento intestinal, processo inflamatório. E se a pessoa tem tendência, já vai, ou pode vir a desenvolver uma doença autoimune. Aí outro estudo confirmou a mesma coisa. A ingestão de açúcar aumenta bactérias que a gente chama de proteobactérias, que são um grupo de bactérias patogênicas, por exemplo. Então, essas bactérias vai causar processo pró-inflamatório, vai diminuir a regulação do sistema imunológico, desculpa, da mucosa ali e do controle da imunidade na mucosa ali, porque no nosso intestino nós temos uma camada de muco, então esse muco é protetor. Então, esse desequilíbrio de microbiota pode ocasionar um processo inflamatório que pode diminuir a camada de muco protetora, diminuindo a camada de muco protetora, pode causar gotejamento intestinal, vazamento intestinal e tudo, e que eu falei para vocês, inclusive inflamação sistêmica, né? De baixo grau, que pode ser um gatilho. Não, uma doença autoimune não é só uma coisa, é um conjunto de coisas, né? Embora, como eu falei para vocês, a literatura fala de 3 gatilhos, que é hiperpermeabilidade intestinal, é o ambiente e é o gerenciamento do estresse, ok? E no ambiente está incluído a alimentação, ok? E a alimentação, o açúcar, é uma das coisas que nós precisamos ter muito cuidado. Então, como eu falei no início, então, e agora? Né? O que que eu faço? Equilíbrio. Então eu vou consumir o que agora? Você não é diabético? Você não tem problema com glicemia? Usa o equilíbrio. Evita ao máximo consumir açúcar. Eu sei, como eu falei, não é fácil para mim falar isso, mas olha, é só costume. Eu consigo tomar suco de limão sem açúcar. E foi fácil para mim? Não, não foi fácil para mim não. A primeira vez que eu tomei, eu achei horrível, né? Suco de limão sem açúcar, eu achei horrível, né? Mas a gente tem uma capacidade de adaptação e nosso organismo como um todo, e nessa adaptação também de sabor.
Então, nós temos essa capacidade de adaptação do sabor, né, do paladar. Então, você vai diminuindo aos poucos, o seu corpo agradece. Então, se você toma café com 2 colheres de açúcar, então põe 1,5. Aí diminui, põe 1. Se você conseguir tomar o café sem o açúcar, ótimo. Então já vamos ter o carboidrato em outros alimentos. É um equilíbrio de coisas que a gente precisa fazer na nossa vida para a gente ter saúde, ok? E uma das coisas é ter cuidado com o açúcar. Adoçante não é porque não tem caloria que também ele é bom. Os adoçantes naturais não é porque eles são naturais que também eles são bons, ok? Cada um tem sua individualidade e serve para algumas coisas. Os artificiais eu não recomendo nenhum. Mas os naturais, por exemplo, aí vem o stevia e vem o xilitol. Então, entre stevia e xilitol, stevia. Porque o xilitol pode causar desequilíbrio de microbiota em algumas pessoas. Algumas pessoas têm desconfortos, gases, distensão, por causa do adoçante. Então, não é porque é natural também que é bom, né? Então, tem que ter o equilíbrio, tá certo? Eu acabei, eu acho que deu para tirar algumas dúvidas, né? Minha nossa, 40 minutos passa muito rápido. Foi rápido para vocês também? Porque para mim foi, ó, para mim já passou 40 minutos e eu nem percebi. Olha aí, Regiane falou uma coisa bem importante, ó. Quem tem autoimune e faz altas doses de vitamina D, podemos adoçar com algumas receitas como ameixa, tâmara, já que são frutose? Ô, Regiane, quando eu falei frutose, eu estava me referindo em excesso e principalmente à industrializada, xaropes de milho, ok? Ah, mas então eu posso exagerar na fruta? Não, também não vai exagerar na fruta. Mas sim, é uma das opções é adoçar com tâmara. E se faz altas doses de vitamina D, também tem que ter cuidado com tâmara, porque ela tem uma certa quantidade de cálcio. Mas aí você não vai utilizar muita tâmara, né? Se você utilizar 1, 2, 3, se seu cálcio está controlado também, tem que levar em consideração isso, né? Então não vejo problema não, adoçar com tâmara sim, seria uma opção. Só cuidado com tâmara, compra tâmaras novas, ok? Porque ameixa seca, tâmara também, é muito comum tá contaminado de fungos, né? Então procura comprar novas, tá certo? Olha aí, como a Eliane falou do projeto social gastronomia, equilíbrio é tudo. Olha aí, tá vendo? Ela fala: aqui a reclamação dos clientes é o açúcar, reclamam demais. É verdade. Olha só. Olá, Célia, tudo bem? Olha aí, a hora voou, não foi? Olha, Johnny, para mim chega de açúcar. Muito bem, Johnny. É isso aí. É isso aí. Muito bem. Não foi? Adoro, mas eu acho que por eu estar diminuindo, me estufou. Como assim, Ana? Estufou diminuindo o açúcar? Tem que ver. Isso aí, tem que ver. Porque o estufamento vem de fermentação, se o estufamento vem de fermentação, então você pode ter tirado o açúcar, mas colocou outra coisa que está influenciando nessa microbiota aí. Obrigada, Johnny. Obrigada, gostei da live. Valeu apenas 40 minutos. Ai, obrigada, Johnny. Olha aí, Eliane falando, ó. Já encontrei muitos fungos em ameixas e tâmaras. Deixa eu ver aqui no YouTube, algumas pessoas falaram, eu vivo sem açúcar. Genilson, eu vivo sem açúcar, trigo e lácteos e frutas há 4 anos. Com estévia pura, muito bem, Janilson. Poliose afeta o intestino e mexe também com a insulina.
Alguns sim. Boa noite, Márcio. Boa noite. Maria Célia, doutora, tenho as duas unhas do dedão do pé descolada há mais de 40 anos, da artrite reumatoide há 15 anos. E agora é uma artrite psoriática. Então, talvez a sua unha não é fungo, pode ser da psoríase, porque tem alguns pacientes com artrite psoriática que tem essa questão nas unhas e se confunde com fungo, né? Aí precisa fazer alguns exames para confirmar se é da psoríase ou se é fungo mesmo, ok? Mas colocar óleo de coco. Doutora, as duas unhas do... Ah, já veio. Ah, Maria Célia, agora eu descobri que essa unha descolada poderia já ser da... É, isso mesmo. Pode ser da artrite psoriática. Cláudia, quero marcar minha consulta com você. Olha, Cláudia, fala comigo no direct. Olha aí. Já tratei de fungo e não adiantou, não foi? Tem que ver. Luísa, amo doces, café com açúcar, só que diminui bastante. É isso mesmo, Luísa. É diminuir, ok? Vá diminuindo aos poucos, o seu paladar se acostuma. Ok? Se você consegue tirar tudo de uma vez e para você estar saudável, você tá bem tirando tudo de uma vez, ótimo. Mas eu sei que para algumas pessoas é muito traumatizante. É o que eu sempre falo para os pacientes. Eu disse, olha, eu trato doença autoimune. Eu sei do impacto de alguns alimentos na doença autoimune. Aí eu vou chegar e retiro tudo, né? Você não vai comer isso, você não vai comer aquilo, você não vai comer aquilo, você não vai comer aquilo. Aí a pessoa já tem um diagnóstico de autoimune que não é fácil, né? Conviver. Aí a pessoa vai para o nutricionista, já tira um monte de alimento. Aí vai ser mais, vai gerar uma ansiedade maior ainda, que isso para autoimune vai ser pior ainda. Então é por isso que eu sempre falo para os pacientes, é o equilíbrio. Vamos buscar juntos o equilíbrio e claro, aos poucos a gente vai botando estratégias para substituir alimentos. Então gosto desse, então agora tenta incluir aquele outro. Se acostumou, ótimo. Não acostumou, então vamos ver estratégias para diminuir o impacto desse alimento no organismo e assim a gente vai trabalhando. Não é fácil, eu sei, mas é possível, porque é muito possível. Quando você vê o resultado nos pacientes, né, que eles chegam falando como estão, como melhorou, né? Aí eu já vou me emocionando aqui, porque essa semana foi a semana das emoções. Porque teve paciente que veio bem, né? E é muito gratificante para mim, como Nutri, saber que participei dessa equipe, porque não é eu sozinha, não é Selma nutricionista sozinha, é médicos, é toda uma equipe. Tem os professores de educação física, né, que eu converso com alguns, né, não são todos que gostam de conversar com nutricionista, mas eu converso com alguns personagens. Tem a questão dos médicos, tem a questão de psicólogo também. O autoimune precisa muito controlar essa questão emocional. Alguns ainda resistem muito, né? Eu atendi ontem mesmo uma paciente que disse que fez terapia por 8 anos e não volta. Mas você vê, falando com ela, você vê que ela precisa de um apoio, né? E a pessoa primeiro tem que reconhecer que precisa do apoio. E não é porque quem vai para psicólogo é que tem, né? Que tem algum problema psicológico. Não, não é isso não. O que eu estou dizendo é de apoio mesmo. É de apoio, ok? E que é muito importante. Se você tem amigos que apoiam também, se você tem uma religião também. A religião é muito importante nesse sentido, seja lá, não vou falar religiões aqui, eu tenho a minha, embora não tenha religião. Mas, mais ou menos, eu sou cristã. Mas, cada um na sua religião, procure o Deus que você acredita, né? Então, a religião também é muito importante. Controle do estresse, amigos, família. Família né? A família é família, né, gente? Um dia a gente tá se brigando, outro dia tá se amando, mas é família. É isso mesmo. Olha, Rejane. Olha, o comentário de Rejane, uma coisa bem importante que a Rejane falou agora. O povo anda vendendo maltitol como um adoçante, porém o índice glicêmico dele é lá nas alturas. É isso mesmo.
Eu não sei de onde você tirou essa tabela de índice glicêmico, mas eu tiro a minha tabela de livros e o índice glicêmico do maltitol estava 35, Rejane. Não sei de onde foi esse 52 aí. Mas sim, é bem alto em relação a todos os outros. É o que o índice glicêmico é maior, é o do maltitol. Então, cuidado, não tem açúcar, mas tem maltitol. Vou comprar. Também tem que ter muito cuidado, tá bom? Minha proteína vegana pós-treino tem xilitol. Deve ser por isso que tenho gases quando tomo? Provavelmente. Provavelmente, Marília. Eu também não entendi, Marina. A Ana. Já vi pessoas vendendo para diabéticos usando maltitol, dizendo que não faz mal. Cuidado, pessoal, diabético. Se você tem diabetes, de preferência não consuma açúcar. Porque muitas vezes, eu sei que é muito fácil falar para mim. Quando eu recebo um paciente diabético, eu preciso contar o carboidrato do dia. Embora isso depende de muitas coisas. Eu não vou falar sobre isso para não generalizar. Mas isso é muito individual, não é só contar carboidrato. Porque eu posso pegar 30 gramas de carboidrato para mim, 30 gramas de carboidrato para outra pessoa, mas isso vai depender de digestão, vai depender de microbiota. Ela tem as bactérias que aumentam a digestão desse carboidrato ou não. Vai depender do transporte dessa glicose do intestino para a corrente sanguínea. A pessoa tem alguma alteração genética nesse transporte, né? Aí vai depender da velocidade que isso entrou, ok. Mas a pessoa tem alguma alteração genética no metabolismo dentro, então no carreamento, na metabolização, no transporte, no uso dessa glicose, né? Então, eu recebo exames genéticos de pacientes e vejo muitos com alterações genéticas. E quando a gente vai ver os exames e confirma. Por exemplo, não, eu lembrei agora, né? Essa questão dos exames genéticos. Ontem eu atendi estava conversando com uma paciente que ela é até de fora, não sei nem se ela tá aí, ela é dos Estados Unidos. Ela tá com colesterol alto e sempre foi alto. E aí eu fui ver dois genes dela, né, do exame genético dela, e tá lá, os dois genes com alteração, que mostram que quem tem alteração naqueles genes geralmente tem colesterol alto. E o HDL alto, que o HDL é considerado o colesterol bom, mas ter alto ele também não é bom, ok? Então isso também depende das alterações genéticas. Ok? Obrigada, Regiane. Regiane colocou meus contatos aí. Doutora, a uva passa da gases, sempre que como sinto que fico com gases em seguida. Adoro colocar na salada. Olha, Maria, depende da sua microbiota. Porque aí, se gases, geralmente gases, é porque você não digeriu um alimento e aquele alimento está sendo fermentado por um micro-organismo no intestino. Então, pode ser a uva, pode ser várias coisas. Mas a uva passa poderia ser assim, em relação a fungos, aumentou a distensão, também pode ser tanta coisa. Eu preciso entender como é sua alimentação como num todo. Não posso te dar uma opinião só com um alimento. Boa noite, Cristina do Vale, no YouTube. Boa noite, Moura. Boa noite, Johnny. Até a próxima live. Leila, não consigo tomar nada sem açúcar. É costume, Leila. Eu sei que é muito fácil é muito fácil eu falar aqui para você, mas é costume, tá bom? Vai acostumando teu paladar aos poucos. É como eu falei, você vai fazer um bolo e a receita do bolo é 3 xícaras de açúcar. Então vai trocando ali, troca o açúcar mascavo ou demerara, troca pelo de coco, então já é menor o índice glicêmico. Mas também não bota muita açúcar de coco, aí coloca um pouquinho ali, umas gotinhas de stevia, então já ajuda no doce. Então, quando você vai comer ali, já diminui essa questão do impacto desse açúcar no seu organismo, tá bom? E no seu microbioma. Eu falo aqui sempre voltando para o intestino, né? Porque tudo começa lá. Oi, Silvia, qual o nome que deu do adoçante importado? É o monk fruit.
Ai, gente, é assim que fala, pelo amor de Deus. Eu tenho trauma de inglês. Eu leio inglês, mas falar. Olha aí, só toma chá sem açúcar. Muito bem. Eu cresci tomando chá com açúcar. Eu tomar chá eu já não gostava. E tinha que ter açúcar, né? Então, quando eu comecei a nutrição, né, a estudar nutrição, e foi que eu fui ver, né, essa questão e comecei a diminuir, tirando o açúcar do chá. Nas primeiras vezes foi horrível, né? Por isso que eu compreendo os pacientes quando falam, ai, doutora, eu não consigo, porque eu sei, não foi fácil para mim também, né? Mas é o que eu digo, não é impossível. Pronto, olha, Fabiana perguntou, doutora, o que me diz a síndrome do intestino irritável e açúcar? Principalmente os polióis que eu citei, quem tem síndrome do intestino irritável já é bem sensível e consumir os polióis que eu falei cuidado, tá bom? Muito cuidado. E açúcar, diminui o máximo que você puder diminuir o açúcar, ok? Por questões de alimentar bactérias patogênicas, bactérias que não devem estar crescendo, estar competindo ali por espaço, muitos estão morrendo. As grandes negativas, quando morrem, libera LPS, que é altamente inflamatório para o intestino, e é pior ainda para a síndrome do intestino irritável, ok? Mas eu tenho vários pacientes com síndrome do intestino irritável, Crohn, retocolite. Essa semana eu digo que foi a semana da retocolite e o Crohn. Essa semana eu atendi bastante com retocolite e Crohn. Eu sempre digo, né, nas lives, tem as semanas que prevalecem. Tem semana que a maioria é esclerose múltipla. Tem semana que a maioria é artrite reumatoide. Hashimoto é super comum, né? Quase todo mundo vem com Hashimoto. Aí essa semana foi do retocolite e Crohn, né? Teve uma semana que foi de pênfigo. A semana quase toda foi a maioria dos pacientes pênfigo. É um pouquinho, doutor. Dá para perceber, é? Dá para perceber? É segredo. Ó, cadê? Ai. Olha, Cláudia falou assim, ó. Tenho colesterol e HDL altos. Pode ser por alteração genética, Cláudia. Olha, eu tenho uns pacientes que têm alto, e principalmente o HDL, né? E quando a gente vai ver a alteração gênica lá. Ai, Cristina, amo suas lives. Ah, se você morasse aqui em Fortaleza, a gente tá pertinho, tô em Recife, Pernambuco, pertinho. Isso, Silvia, olha aí, Silvia escreveu o nome do açúcar. Não é, Luísa? Não é fácil, né? Luísa tá falando aqui da dificuldade em relação a iniciar um tratamento, né? E ter várias restrições, né, Luísa? Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Por isso que eu sempre digo para os pacientes, né? Muitos eu recebo chorando, mas é possível. Quando vem na segunda consulta, já vem outra pessoa. E falar de outra pessoa essa semana, não sei se ela tá aí na live, mas essa semana veio uma paciente lá no consultório que as duas se emocionaram, eu e ela. Ela foi sozinha para o consultório. Aí, uma paciente sozinha no consultório, o que isso é relevante? Ela tinha problema de emocionais e só ia acompanhada do esposo e a mãe, esposa e a mãe, esposa e a mãe. E essa semana ela foi sozinha, ou seja, isso é uma conquista muito grande. Para algumas pessoas isso é super comum, ir para uma nutricionista sozinha. Mas para uma pessoa que tem um problema psicológico há anos, isso são conquistas, né? E vê-la feliz e sozinha no consultório foi uma conquista muito grande. Eu e ela nos emocionamos. Sim, Carla, tenho sim pacientes com síndrome de Meniere.
Tenho sim, inclusive em remissão também. Tenho pacientes com síndrome de Meniere em remissão. Ai, obrigada. Terminamos então. Deixa eu só desligar aqui o YouTube, já volto aqui para o Instagram. Pessoal do YouTube, muito obrigada, tá bom? Pela presença. Muito obrigada mesmo. Até a próxima. Beijo para vocês.